Boa noite. Eu quero falar um pouco hoje sobre como as pessoas idosas estão sendo tratadas, né, durante a história. Me fizeram uma pergunta há uns dias atrás se eu podia falar um pouco sobre tratamento aos idosos na história. E eu fui observar o tratamento que já foi dado aos idosos, né, desde lá do Velho Testamento na Bíblia até os nossos dias. Comecei observando pelos nossos dias aquilo que tem acontecido atualmente, né, de forma contemporânea, em vários lugares do mundo. Porque mesmo quando nós vemos a globalização, né, com a qual nós estamos vivendo, temos participado dessa globalização, nós não conseguimos ver ainda uma unidade de pensamento. E essa unidade de pensamento, creio eu, ela dificilmente vai existir. E não só sobre esse assunto, mas eu creio sobre assunto nenhum, né? Se é biblicamente falando, até o dia que houver uma falsa unidade de pensamento, é porque realmente o tempo está chegando no fim. Então, parei para pensar e observar, a partir da nossa situação no Brasil, ultimamente, como é que qual tem sido o futuro até mesmo, né, que os idosos podem esperar para eles, né? Vejo que nós ultimamente temos esperado muito de uma geração que não tem sido ensinada, ou seja, que não tem aprendido a viver com honra e a honrar. A palavra de Deus, ela diz nos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Para que você viva bem, viva com prosperidade, você deve honrar o pai e a mãe. Então, este é o primeiro mandamento que a Bíblia diz que é um mandamento com promessa. E esse mandamento, ele trata desse assunto relacionado à honra. O que é você honrar? É você reconhecer e valorizar, né, alguma coisa. Você dar valorização a esta pessoa ou a esta coisa. Algumas pessoas honram imagens de outras pessoas, algumas pessoas honram até mesmo a memória de outras pessoas na forma como elas vivem, né? Então, a honra, ela pode ser determinada por vários aspectos, desde que ela demonstre uma valorização, um respeito em relação a algo. E a Bíblia diz que nós devemos honrar pais e mães, né, que o homem, de uma forma geral, não somente o jovem e a criança, porque de repente a gente ensina muito a criança a honrar, né? Você precisa honrar pai e mãe, porque isso é um mandamento, isso é bíblico. Só que esse pensamento deve partir, lógico, da criança. Você precisa ensinar a criança sobre a honra. Mas nós, que já somos adultos, nós também precisamos aprender sobre a honra. Entender que quando nós estamos honrando, nós também seremos honrados de alguma forma futuramente, né? A Bíblia diz: aquele que honra, aquele que honra será dado honra também. O contrário também é verdade. Aquele que não honra também não vai ser honrado. E na história, as pessoas idosas, né, que hoje chamam aí de terceira idade, daqui a pouco vai ter quarta e quinta idade também, talvez, sei lá, né? Mas a pessoa idosa, o ancião, ele foi tratado já de muitas maneiras, né? Na época dos hebreus, na época do Velho Testamento, quando a lei mosaica surgiu, então vem essa palavra que eu falei sobre honrar o pai e a mãe. Eles, a princípio, né, davam honra aos idosos, todo o conselho de uma cidade, o sinédrio, os julgamentos, tudo isso era feito pelas pessoas que tinham mais experiência, que talvez tinham vivido um pouco mais a sua vida e podiam transmitir algo, né? Mas nem sempre foi assim. Isso dependeu muito do relacionamento político também durante a história. Nós vemos que os gregos, eles trataram
tratavam as pessoas idosas na antiguidade de várias maneiras, também dependendo da região. Os espartanos, os atenienses. Então, uns respeitavam e outros já achavam, e na história, de uma forma geral, na Idade Média, isso aconteceu demais, até porque pouquíssimas pessoas viviam mais de 50 anos, né, chegar a 40 anos. Então, quando nós falamos de idosos, nós não estamos falando aqui de pessoas de 70, 80 anos. Nós estamos falando de pessoas que, com 40 e 50 anos, às vezes, dependendo da estrutura política e social que ela vive, ela já é considerada um idoso. Na Idade Média, uma pessoa com 40, para chegar a 40, 50 anos, não era fácil, né? A pessoa, quando chegava a essa idade, ela já era considerada uma pessoa idosa. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas eram tidas, dependendo da situação política, como um fardo, né? Em algumas sociedades, em Roma, na Itália, por exemplo, os idosos foram honrados e até hoje, né, muitos deles são procurados, né, para conselhos, para ensinar algo. Mas eles também já foram considerados um fardo, porque eles já não têm tanta força mais para o trabalho ou para a guerra. Muitos povos, socialmente falando, politicamente falando, né, povos guerreiros, eles valorizavam os jovens porque eles tinham força física para guerrear, para batalhar. Quando eles chegavam a uma certa idade, onde essa condição diminuía, eles passavam a ser desvalorizados. O que nós estamos vendo nos nossos dias? Infelizmente, nós, nas últimas gerações que nós vivemos, de 40, 50 anos para cá, houve uma mudança violenta na forma com que criamos até mesmo os nossos filhos, como nós fomos criados, né? E fomos permitindo que houvesse uma diferença muito grande entre os pensamentos das gerações. Hoje, quando nós vemos crianças com 10 anos, pensam de uma forma, com 15 já tem um outro pensamento, né? Com 20, 25, ou seja, rapidamente, numa faixa de idade muito pequena, o pensamento ele muda radicalmente. E nós estamos voltando à situação política, social, onde os idosos não estão mais sendo vistos como pessoas que devem ser honradas, mas como pessoas que estão sendo um fardo. Quando a gente olha até mesmo para a questão da aposentadoria, do INSS, idosos, pessoas que, né, trabalharam a sua vida inteira, 40 anos de trabalho, para se aposentarem, para poderem terem um descanso, quando se aposentam, já parece que até mesmo a visão social e política disso é como se esses idosos fossem um fardo, né? Eles estão vivendo mais, tem que se aposentar mais lá na frente, não importa o quanto já trabalharam, não importa o quanto já deram ou participaram, mas eles, né, o governo precisa pagar uma aposentadoria como se fosse um favor, como se não tivéssemos, por exemplo, no Brasil, durante uma vida inteira, investido nesse futuro. Porque nós, socialmente falando no Brasil, nós investimos no futuro. Porque, querendo ou não, ou seja, é uma questão obrigatória, nós pagamos o INSS, sai do salário sem perguntar se você quer ou não quer pagar. Mas quando chega na hora de você receber o retorno disso, é como se fosse um favor, como se fosse um peso para a pessoa receber uma aposentadoria. E eu não estou falando aqui, né, dessas aposentadorias que existem por aí, de pessoas que, né, nem deveriam receber, na verdade, mas pessoas que trabalharam durante a vida inteira e que agora, depois que chegam ali nos seus 70, 60, 70, 80 anos, parece que se tornam um fardo para a sociedade. E os idosos estão começando a ser vistos dessa forma novamente, como se fosse um fardo. Estão vivendo demais. Quer dizer que deveriam viver menos? Nós precisamos entender que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos honrar pai e mãe. E não é para uma criança de 10 anos honrar os seus pais. Não é somente para uma criança de 18 anos, para um jovem de 18 anos. Mas é para uma criança de 10, de 15, para um jovem de 18, de 20, de 25.
para uma pessoa de 30 anos, independente se ela é casada ou não, de 40, enquanto tiverem os seus pais, elas precisam honrar os seus pais. Os pais, os avós, eles precisam ser honrados, porque eles deram a vida por isso. Não vou colocar em discussão se tem pai que é ruim. Agora, há pouco tempo atrás, tivemos essa discussão aí, né? Sobre questão, porque uma mulher pode ser valorizada mais do que um homem como pai, porque tem pai que é ruim. É verdade. Tem pai que é ruim, tem mãe que é ruim, tem avô que é ruim, tem filho que é ruim. Então nós não podemos partir do princípio de uma vida errada. Nós precisamos partir de um princípio de uma vida correta. E é assim que Deus nos ensina, a termos uma vida correta. Uma vida onde nós devemos honrar, para que possamos ser honrados também. Se nós vivemos essa vida honrando, com certeza também seremos honrados. Né? Honrados, falando o português mais correto, né? Então nós também seremos honrados. Então, eu digo a vocês, jovens, né, adultos, que ainda têm os seus pais, valorizem os seus pais. É isso que a Bíblia diz. Honrem, deem valor aos seus pais, para que eles possam ter o final da sua vida com alegria, não como se estivessem sendo um fardo, um peso para vocês, mas que eles possam chegar ao final da sua vida com paz, com alegria no coração, porque esse é o propósito. Se você honrar, se você agir dessa forma, com certeza esta honra vai retornar para você. Porque a Bíblia diz, e isso é uma das coisas assim que mais me impressiona na palavra de Deus, quando ela diz que tudo aquilo que você semear, você vai colher. Então quem semeia honra, vai colher honra. Quem semeia justiça, vai colher justiça. Então, receba essa palavra, medite, pense um pouco nessa palavra, para ver como você tem tratado as pessoas idosas ao seu redor. Como, né, você, quando vê uma pessoa idosa em pé no ônibus, tem pessoas que estão ocupando os lugares de pessoas idosas no ônibus, e quando a pessoa entra, ela finge que está dormindo, ainda que ela esteja ocupando o lugar daquela pessoa. E fica chateado se alguém chama, se alguém pergunta e fala, eu até hoje, eu já estou quase sendo um idoso, se já não sou, né? Eu até hoje eu levanto e dou o meu lugar às pessoas quando eu estou em algum lugar e há essa necessidade. Então, pense nisso, valorize os idosos, valorize as pessoas que já trabalharam tanto, que já ensinaram, que já deram a sua vida, porque elas ainda têm muito o que fazer. Deem alegria aos seus pais no final da sua vida. Deem e permitam que eles tenham paz no coração no final da sua vida. Não deem oportunidade nenhuma para que eles pensam que estão sendo um peso para vocês. Valorizem e vocês também serão valorizados.